Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos passar agora as próximas 3 horas magníficas, de muita coisa legal, muita coisa interessante. E o mais importante de tudo, muitas coisas que são importantíssimas no decorrer do curso de vocês. Até agora, na aula passada, eu não sei, você não assistiu porque eu não postei, né? Mas eu falei com vocês sobre ondas, tá? E o que ficou bem claro para nós? O que a gente estabeleceu? O que é onda? Onda é uma entidade física que faz o quê? Transporta energia. Entretanto, não ao transporte de matéria, tá certo? E ficou bem claro para nós, Osmar, que em um primeiro momento, para ter onda, para que tenha um transporte de energia, é necessário um meio que suporte esse transporte de energia. Para nós, de momento, não é nada intuitivo imaginar que você pode transportar energia no vácuo. Em um primeiro momento, a gente deixou claro isso, porque estou falando basicamente de ondas mecânicas. Tá? Só para repassar, a gente já sabe que existem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qual é a diferença delas? Onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. Onda eletromagnética não precisa de meio material. E aí a nossa discussão foi, se eu apresento essas duas dessa forma para o aluno de ensino médio, eu estou impedindo ele de começar a raciocinar numa coisa que, ao longo da história da física, foi de discussões ferozes. Não é natural imaginar que uma onda consegue se propagar num local que não tem nada. Porque se ela propaga essa energia precisa de um meio material para ser propagado. Então, estou falando de onda mecânica e é só dela que eu vou falar por enquanto. Tudo bem? Então, para nós, tem o pressuposto que precisa de um meio para que a onda se propague. E aí nós falamos que existe a onda, dois tipos de ondas. Tá? Primeiro, da maneira com a qual construir, eu dei a entender que para que tenha onda, é necessário que você tenha osciladores que estão conectados. Tá? Um oscilador, ele vibra em torno da sua posição de equilíbrio. Se ele estiver conectado com outro oscilador, essa vibração vai ser transportada para o outro oscilador, que é transportada para o seguinte, que é transportada para o seguinte. Mas nenhum osciladorzinho vai sair, vai parar de vibrar em torno da sua posição de equilíbrio. Por isso que não há o transporte de matéria. Apenas a vibração está sendo transportada. Tudo bem? Essas ondas, na realidade, são as chamadas ondas harmônicas, que é a única que nós vamos estudar aqui. Tá? Ondas harmônicas, ondas que advêm do movimento harmônico simples. Tá? Ondas que advêm do movimento de eu ter diversos osciladores conectados. E aí eu caracterizei com vocês o primeiro tipo de onda, que não é a que eu vou utilizar para discutir os próximos conceitos, foram as ondas longitudinais. Certo? O que são ondas longitudinais? Ondas longitudinais são ondas em que a perturbação, né, a oscilação geradora dessa onda é na mesma direção que a propagação da onda. Aí, Osmar, só porque eu acho você um cara legal, eu vou repetir o desenho que eu fiz, mesmo você tendo faltado de maneira proposital a aula passada. Se fosse o Carlota, eu não repetiria. Certo? Dá uma olhada aqui, ó. Aqui eu tenho osciladores conectados. Tá certo? Vamos imaginar que está preso aqui, vai. Está preso. Ok? Aí o que eu vou fazer? Ó, eu perturbo... Opa, esse aqui também tem que estar preso, né? Senão não vou conseguir dar uma ideia para vocês. Esse aqui também está preso. Olha só. Melhor, né? Eu puxo esse oscilador. Solto. O que ele vai fazer? Ele vibra em torno da posição de equilíbrio. Só que quando ele comprime, ele estimula o movimento dessa. Que vibra, comprime, estimula o movimento dessa. Então você vê que a perturbação está se propagando. Mas para onde que estava? Qual foi a direção da oscilação original? Essa é a direção da oscilação.
Tudo bem? E para onde que foi a propagação de energia? Para cá. E eu quero que vocês vejam que assim, é meio estranho, né? Eu falar propagação da onda. Porque quando eu falo de propagação da onda, quando eu falo que tem alguma coisa que está andando, eu imagino alguma coisa material. Né? Se eu jogar isso aqui, vocês conseguem imaginar que isso aqui está andando. Aqui não tem nada andando. O que está andando é o quê? É a perturbação. Tudo bem? Ah, esse carinha aqui está sossegadinho. Durante quanto tempo que ele vai ficar sossegadinho? Até que a perturbação iniciada por esse cara chegue lá. Quão rápido essa perturbação vai chegar? A gente também já chegou a dar uma discutida. Depende, nesse caso, do quê? Da constante elástica. Quanto maior a constante elástica, a impressão que a gente tem, que mais rápido a perturbação deve chegar. De acordo? Tudo bem? Traduzindo, o meio de propagação interfere na velocidade com a qual a perturbação está se propagando. E quando eu falo velocidade com a qual a perturbação está se propagando, eu tenho sempre que lembrar. Falei em velocidade, pressupõe uma referência. Essa velocidade é sempre referente a quê? Ao meio que sustenta a propagação da onda. Então, a velocidade de propagação da onda, a velocidade de propagação dessa entidade física, que não é uma entidade material, tá? Ela é calculada em relação ao meio que sustenta essa propagação. Tudo bem? Então, é uma pergunta muito interessante para vocês irem pensando e viajarem com essa pergunta. Se onda não propaga matéria, como é que um surfista consegue surfar? Boa pergunta, né? Ótima para uma prova para ser feita em casa. O que vocês acham dessa? Se uma onda propaga matéria, qual a resposta mais óbvia possível? Mais óbvia. Que a onda do mar não é uma onda. Essa é a mais óbvia. Tá bom? Fica para vocês pesquisar. Tá? Mas não, vamos discutir isso ainda, tá? Pode ficar tranquilo, não vou deixar vocês. Além das ondas longitudinais, aqui nós estamos falando sempre. Ah, só um detalhe, tá? Estou deixando claro, estou falando apenas de ondas em uma dimensão. Tudo bem? Além das ondas longitudinais, existem as ondas transversais. E são as ondas transversais que eu utilizo para fazer um imaginário das características que uma onda precisa ter. Tá? Eu uso sempre as ondas transversais. O que são ondas transversais? Ó, nas longitudinais, a direção da oscilação é paralela à direção de propagação. Na onda transversal, eu oscilo. Olha aqui, imagina o seguinte. Se eu puxar isso aqui para baixo, ele vai oscilar para cima e para baixo. Ele vai causar uma perturbação nesse? Que jeito que esse aqui vai começar a oscilar? Para cima e para baixo. Mas olha só, a oscilação é para cima e para baixo. Mas a perturbação está indo para onde? Para frente. Então, uma onda transversal, a direção de propagação é perpendicular à direção da vibração que está gerando. Tudo bem? Mas aqui, ô Kainan, se está tendo uma vibração, se está tendo um movimento harmônico, é porque está tendo uma frequência. E aí a frequência dessa oscilação, eu vou também caracterizar como frequência da onda. Tudo bem? Então, quando eu falar frequência da onda, eu estou falando da frequência da oscilação que está gerando a onda. Vamos falar mais aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte sistema. Eu tenho um monte, não é bem osciladores, não quero ficar desenhando molinhas, tudo bem? Vamos pegar a onda mais clássica possível, que são ondas em cordas. Eu posso imaginar, Kainan, que tem isso daqui, ó. Hoje eu cheguei mais cedo. Isso aqui eu ia mostrar via imagens em computador. Voa ainda. Entretanto, eu achei que, num primeiro momento, mais que não seja a coisa mais linda do mundo, talvez, depois vocês digam se a minha percepção foi correta ou não, talvez
a construção aqui seja melhor. Então, assim, desenhei um monte de pedacinhos da corda, tá? Para vocês imaginarem que são possíveis osciladores. Que movimento que eu vou fazer com a corda? Eu vou fazer um movimento assim. Então, eu vou fazer uma oscilação ao longo do eixo Y. O que vai acontecer com essa oscilação? Esse cara que vai movimentar, ele vai perturbar os outros. Eu vou dividir essa oscilação em 4 partes. Tá? Subiu. Vamos lá. Posição de equilíbrio, atingiu a amplitude máxima, voltou para a posição de equilíbrio, amplitude na parte de baixo e voltou. Então, eu estou dividindo o período dessa oscilação em 4 partes. Então, eu quero ver o que acontece com essa onda ao longo de um período de oscilação. Estamos juntos? Tudo bem? Então, eu quero ver o que acontece com essa onda ao longo de um período de oscilação. Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Primeiro, eu só subi. Gente, não tem como só esse subir sem interferir nesse. Eu acho que até foi uma coisa que a Raíssa perguntou na semana passada, né? Que eu dei a entender que eu mexia nesse, demorava um tempo. Tá certo? Então, olha só o que vai acontecer, Raíssa. Vai pegar esse formato aqui, ó. Concorda comigo que aqui foi que parte do período? 1/4. Não estou dividindo em 4 partes? Tá certo? Então, olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, ó. Cheguei aqui meia hora mais cedo. É bravo que assim, a gente não valoriza, né? A gente não valoriza, não vocês. Mas tudo bem que está um desenho feio, mas para eu planejar esse desenho eu tive que chegar meia hora mais cedo e ficar medindo a lousa para ficar um negócio legal. E não sei se vai ficar legal. Tudo bem? Aí, olha só. Cara, eu já tenho a impressão, para onde que está caminhando a perturbação? A perturbação foi assim. Só que para onde que ela está caminhando? Para frente. Tudo bem? A perturbação já chegou aqui? Não. A perturbação já chegou aqui? Não. Porque esse aqui está igualzinho estava lá. Ó. Tudo bem? Mas já chegou na terceira bolinha, por isso que eu estou desenhando as bolinhas. Tudo bem? Então, olha só, se eu olhar ali, ó, ao longo de 1/4 do período, quanto que a oscilação andou? Se eu olhar aqui na lousa, ela andou 2 quadradinhos. Se eu descer agora, quanto que ela vai ter que ter andado? Se eu descer, foi mais 1/4 de período. Ela tem que ter andado mais 2 quadradinhos. Então, ela vai ter andado no total de 4 quadradinhos. Então, ela vai ficar com esse perfil aqui, ó. Tá vendo por que eu coloquei? Ó? 1, 2, 3, 4. Vocês vão ver que legal que o dia que eu trouxer o experimento para a gente fazer isso aqui. Nossa, sensacional. Eu que te pergunto. Olha só para essa bolinha aqui. Só para a primeira. Estou desenhando tudo certinho, né? Tô. Vou demorar um pouquinho. Depois, quem for assistir o vídeo, coloca na velocidade 2 e dá sucesso. Tudo bem? Vamos lá. O que aconteceu com a primeira bolinha, com o primeiro oscilador? Ele atingiu a amplitude máxima e voltou. Só que o que você percebeu? Ele transmitiu, a grosso modo, a energia potencial dele, ele conseguiu transmitir para esse, que agora ele está. Tem como ele subir mais que isso? Então ele já está na amplitude máxima. Aqui já foi meio período. Tudo bem? Quanto que a onda deslocou em meio período? Quanto que a onda deslocou? Não. A perturbação se deslocou em 4 quadradinhos em meio período. Estamos juntos, gente? Aí agora ele desce. Pá, desce até a amplitude máxima, mas na parte negativa. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Olha o que aconteceu. Vamos ver se eu consigo. 1, 2, peraí. 1, 2, 3, 4. 2.
Ver se meu desenho fica bom, hein? Se ficar ruim também, vocês não reclamam. Vocês valorizam a minha boa vontade. Ah lá, já ficou ruim. Já ficou ruim. Não, já entendi onde eu errei. Nossa, eu estava aqui, né? E eu medi tudo certinho, gente. Então, peraí. Esse carinha, era para ele estar aqui. Ele desce 2. E anda 2. Sobe 2. Ah, ficou bonito, hein? Não é porque fui eu que fiz, não, mas ficou bonito. Tudo bem? Então, olha lá o que aconteceu. Ó. Tudo bem? Certo? Ela atingiu o mínimo. Foram 3/4 do período, certo? E aí, a hora que ela voltar para a posição inicial, que essa daqui, ó, vamos até dar um destaque para ela. Eu estou olhando só essa daqui, ó. Ela volta para a posição inicial, só que aí olha o que acontece. Deixa eu marcar os pontos de interesse aqui. Quanto que é? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Pronto. Pronto, gente. Agora vocês estão livres da minha demora de desenho. Na hora que eu acabar isso aqui, né? Pronto. Tudo bem? Deixa eu perguntar. Consegui mexer com a intuição de vocês e perceberem que esse realmente vai ser o perfil que a corda vai ficar após um período? Consegui? Olhando ali, após um período, quanto que a onda caminhou? 8, né? 8 quadradinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, após um período completo, ela vai ter aquilo ali. Um período de quem? Do primeiro oscilador. Tá certo? A partir de agora, veja se vocês concordam comigo. Que se eu continuar mantendo que esse oscilador aqui vai vibrar igualzinho esse daqui. Porque a onda chegou nele. Embora com algum atraso, os dois vão vibrar junto. Concordam comigo ou eu preciso fazer o desenho aqui mais completo? Se vocês falarem que eu preciso fazer, eu faço aqui. Acho que dá até para fazer mais um, ó. Acho que fica até legal. Aqui foi quanto? Ó, vamos colocar 1/4 de um período, meio período, 3/4 de um período completo. Não tem problema, acho que é interessante eu fazer mais um pouquinho. Acompanhou? Vamos tentar repetir um desse daqui, ó. Até porque eu acho que, assim, de verdade, eu acho que isso daqui pode ser replicado numa aula de ensino médio. Tá? Já eu vou para a parte mais complicada para vocês não se sentirem mal. Depois vocês vão embora e falam assim, nossa, vem aqui na sexta-feira e tem uma aula de nível de ensino médio. Isso. Tudo bem? Então vamos ver aqui, peraí, deixa eu só contar aqui, Valesca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Estou aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então daqui. Então, eu vou fazer mais um período completo, tá? Só que agora, olha lá, o que vai acontecer com aquela primeira bolinha? Ó, o perfil vai ser esse, ó. Ela vai ter subido, desceu, desce 2, aqui sobe 2, aqui sobe 1,
É isso? Ficou isso ou não? Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Aí isso aqui. Vamos ver? É isso mesmo, né? Porque olha só. Essa daqui que estava aqui, agora ela subiu de novo. Certo? Aqui. Tá aqui, ó. Tanto que eu pintei ela aqui. Carregando. 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 Não era para eu ter... Opa! Aqui. Ó a mania. Aqui. Tem que ir sempre onde tem risquinho. Aqui. São 17 osciladores, né? Vamos ver. Ó. Olha só que interessante agora. Esse oscilador aqui é qual? Ó, primeiro, segundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ver se bateu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o que está acontecendo? O primeiro e o nono estão atingindo o ponto máximo junto. Eu vou dizer que eles estão em fase. Já já eu vou explicar o que é fase. Mas, por enquanto, fase quer dizer que eles vão vibrar junto. Tudo bem? Agora, e se eu comparar o primeiro com o terceiro? Eles estão em fase? Não. Vamos lá. O primeiro, quando o primeiro estiver no pico, onde é que está o terceiro? Na posição de equilíbrio. Então, eles estão defasados. Em termos de oscilação. Um está na amplitude, só para usar a oscilação. Um está na amplitude, o outro está onde? Posição de equilíbrio. Se eu olhasse para a equação, amplitude máxima equivale a zero ou ao π. No caso, amplitude máxima positiva, quando eu olho para o círculo, ele está no zero. E a posição de equilíbrio equivale a que posição? π sobre 2. Eu falo que eles estão defasados em π sobre 2. Então, olha que legal. Esse cara e esse cara estão defasados em π sobre 2. E esse cara estão defasados em quanto? π sobre 2 também. Porque esse aqui está na posição de equilíbrio, esse daqui está onde? No menos amplitude. Tudo bem? Certo? Eu só estou introduzindo esses termos, já já vai ficar, espero que já já fique mais claro. Bom, vamos fazer mais meio período. Mais um quarto de um período. Eu teria... não vai ficar bonito, não. Como eu não preparei antes, deixa eu ver aqui. 1, 2, 1, 2, tá. Eu quero fazer bem bonitinho. Porque a hora que vocês não entenderem, pelo menos vocês não podem pôr a culpa em mim. Você pode falar assim, o professor pelo menos teve boa vontade. Ô, louco, gente. Ficou bonito para danar. Ficou bonito para danar. Vamos ver? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha lá, de novo, o primeiro nono. Mais que o desenho está ficando cada vez mais feio, mas está dando para perceber que eles vão vibrar em fase. Tudo bem? Ok? Aqui, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tá? Não vou terminar, não. Mas pegaram a ideia? Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou desenhar, vou apagar isso aqui, mas pegaram a ideia que vão ter trechos que vão vibrar em fase. Tá bom? Outros vão vibrar defasados em π sobre 2. E conseguiram pegar essa ideia do que é vibrar defasado em π sobre 2? Em π sobre 2 significa a hora que um estiver na amplitude máxima, o outro está na posição de equilíbrio. Ou quando um está na amplitude mínima, nem faz sentido esse termo, o outro está na posição de equilíbrio.
Tudo bem? E o que significa eles vibrar em fase? Qual que é a diferença de fase entre dois que estão vibrando em fase? 0 ou 2π. De acordo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos desenhar aqui, ó. Vamos desenhar o perfil de uma onda. Vou tentar fazer o desenho mais lindo do mundo, tá? Então, assim, vamos colocar assim. Tá vendo por que com onda transversal é mais fácil? Eu não conseguiria ver o quanto uma onda desloca em um período numa longitudinal. Seria mais difícil, né? Então, vou tentar fazer um desenho bem bonito aqui, ó. Tenho que pegar esse ponto, esse, 1, 2, esse, 1, 2, esse, 1, 2 e esse, ó. Pronto. Esse aqui é o perfil de uma onda. Tá certo? Pergunta: quantos períodos tiveram? Quantos períodos tiveram ali? 1. Ah! E se o perfil da onda fosse isso aqui, ó? Quantos períodos vocês estão identificando ali? 1,5. De acordo? Então vocês já conseguem identificar quantos períodos foram se eu mandar um desenho de uma foto da onda. Me dá um nome, por favor. Isso daqui é uma característica da onda agora. Me dá um nome para essa característica que seria a altura máxima da onda. Isso aqui é chamado crista da onda. Me dá um nome para isso. Amplitude. A crista da onda, a máxima distância em relação à posição de equilíbrio, é a amplitude da onda. Ou eu posso dizer que a amplitude da onda é a amplitude máxima da oscilação que está gerando essa onda. Estamos juntos? Tudo certo? Então isso daqui é a amplitude da onda. Show de bola! A frequência da onda é a mesma frequência de quem? Da oscilação. Só que agora a onda vai ter uma característica que não aparecia na oscilação. Porque a onda, está faltando uma característica que seja intrínseca da onda. Está faltando uma característica que dê uma propriedade que é da onda. E o que caracteriza uma onda? O fato da energia estar se propagando. Então vamos pegar essa distância aqui, ó. Essa. Tá bom? Já já a gente vai dar um nome para isso. Aliás, a letra que vai simbolizar isso daqui é o lambda. Vamos caracterizar esse lambda. O que é esse lambda? É a distância que o pulso propagou após quanto tempo? Um período. Todo mundo de acordo? É a distância a qual o pulso propagou em um período. Tem uma outra definição. É a distância entre dois pontos da onda que vibram em fase. Ou melhor, é a menor distância entre dois pulsos da onda que vibram em fase. Porque eu poderia falar que esses dois aqui também vão vibrar em fase. Então, isso daqui é a menor distância entre... Não, aqueles dois ali não, né? Aqueles dois até defasado em π. Porque a hora que um atingisse a amplitude máxima, o outro atinge a mínima. Nesse caso aqui, ó. Raiz. Porque depois o próximo formato seria esse. Entendeu? Tá certo? Aí a hora que um está no topo, o outro está na... Não, calma. O que é vibrar em fase? Você tem que identificar dois osciladores que vão vibrar junto. Exato. Tudo bem? Tudo bem mesmo? Por exemplo, que distância que seria essa daqui? Vamos ver se você entendeu mesmo. Que distância que seria essa daqui, ó? A distância entre duas cristas consecutivas. Um lambda também, perfeito. Porque a distância entre dois pontos que vibram, a menor distância entre dois pontos que vibram em fase. Então pode ser uma distância entre duas cristas. Pode ser a distância entre dois vales. Tudo bem? Eu vou dar um nome para isso.
Isso aqui é um comprimento de onda. Faz sentido que seja um comprimento. Então, qual a definição de um comprimento de onda? É a menor distância entre dois pontos que vibram em fase. Ou é o quanto o pulso, ou quanto foi perturbado ao longo de um período. Ou o quanto a onda caminha ao longo de um período. Estamos juntos? Tudo bem? Entendido? Raíssa, se eu te encontrar na rua, o que eu tenho que fazer? Te vi. O que eu tenho que fazer na rua quando eu te ver? Sensacional. Raíssa, uma onda está andando e ela encontra outra onda. O que uma onda diz para outra? Lambda. Porque é um comprimento de onda. Entenderam a piada? Quando uma onda encontra a outra, elas precisam se cumprimentar. Como que é o comprimento de onda? Lambda. Muito boa essa piada, né? Ai, 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 como eu estou engraçado hoje. Essa vocês não precisam contar no ensino médio, não. Hã? Então tá bom. Então já entendemos que é um comprimento de onda. Cara, a partir da ideia de comprimento de onda, eu posso definir uma outra coisa que seria qual é a velocidade da onda. Porque por mais que essa velocidade não está indicando um movimento de uma coisa material, olha a maneira que eu defini comprimento de onda. De que maneira que eu defini comprimento de onda? É a distância percorrida pela perturbação ou a distância percorrida pela onda após um período. Certo? Então eu poderia dizer que a velocidade da onda... Como é que você está acostumado a calcular a velocidade? Velocidade constante, né? Distância pelo tempo. De acordo? Distância pelo tempo. Então eu posso calcular a velocidade da onda como distância lambda. Mas peraí, se eu estou dizendo que ela caminhou lambda, quanto tempo que ela demora para caminhar lambda? Um período. Então eu posso dizer que a velocidade da onda é lambda pelo período. Poxa, mas você pode falar, cara, eu também posso dizer que V é lambda vezes, porque 1 sobre o período é quem? É a frequência. Então, olha aqui, eu tenho uma equação, cara, olha que negócio interessante, essa equação me permite calcular a velocidade de alguma coisa que não é matéria. Olha que coisa mais abstrata, estou calculando a velocidade com a qual a energia se propaga. Tudo bem? Aí agora vem um detalhe. Vamos tomar cuidado. Cuidado com aquela equação. Mas cuidado mesmo, e principalmente cuidado na hora que for explicar ela para um aluno. Porque, quer ver? Eu vou induzir vocês vão falar uma coisa errada. Já saiba que vocês vão falar errado, então não tenta pensar para falar o certo. Vocês já vão falar errado. Presta atenção. Velocidade de uma onda é lambda vezes a frequência. Portanto, se eu aumentar a frequência, o que você espera que aconteça com a velocidade? Aumenta. Está errado. Sabe por quê? Quem é que define a velocidade de propagação? O meio material. Tá certo? Você está vendo o meio material ali? Não. Aqui você está vendo como é que a velocidade pode ser obtida a partir de características da onda. Só que essas características, por exemplo, a frequência de uma onda, ela é uma característica imposta por quem? Por um oscilador externo. Tá? Isso daqui você não tem controle. Agora, o comprimento da onda, ele é definido pelo meio material. A capacidade que tem, ele vai ser definido pelo meio material. Por quê? Porque a velocidade da onda, quem define a velocidade da onda é o meio material. Então,
Uma vez que o meio material está fixo, uma vez que o meio material é, por exemplo, a água, aumentar a frequência vai acarretar numa diminuição no comprimento de onda, de modo a manter a mesma velocidade. Porque isso daqui não é uma equação que te permite calcular, obter e definir a velocidade da onda. A velocidade da onda, ela já é definida pelo meio material. Tudo bem? Por mais que eu não quero falar de... Bom, vamos falar, qual que é a velocidade do som? Opa, som é uma onda. Então não faz sentido eu falar qual a velocidade do som, sem eu dar um meio de propagação, um meio que sustenta. Certo? Qual a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo. A velocidade do meu som ou a velocidade do som da Valesca? Ambos os dois. Perfeito. Só que o meu som, ele é produzido a partir do quê? A partir da vibração das minhas cordas vocais. O som da Valesca é produzido a partir do quê? Da vibração das cordas vocais dela. As minhas cordas vocais vibram igual vibra a corda vocal da Valesca? Não, vibram em frequências diferentes. Então, os comprimentos de ondas da minha vibração e da vibração da Valesca são diferentes, de modo a manter a mesma velocidade. E como que eu identifico? Vocês conseguem, por exemplo, se eu falo e a Valesca fala, vocês conseguem identificar uma diferença. Certo? Mesmo que a gente fale no mesmo tom. O que é no mesmo tom? Eu posso falar baixinho, igual eu estou falando agora. Como eu posso falar com mais intensidade. O que eu estou mudando? Amplitude. Certo? Então, quando você está pegando, aumentando o volume da televisão, você está aumentando o quê? Amplitude. Professor, mas o som é uma onda longitudinal. Mas a gente está visualizando através daqui que é mais fácil. Tá certo? Tudo bem? Então, mas e a diferença do som, por exemplo, de um homem e de uma mulher? Está no quê? Na frequência. Tá? Frequências maiores, quer dizer que ele está vibrando mais. Frequências maiores são sons mais agudos. Frequências menores são sons mais graves. Mas frequências menores acarretam em comprimento de onda maior. Frequências maiores acarretam em comprimentos de onda menor. Resumindo, aqui eu consigo... Resumindo, aqui é uma equação fraca. Eu não consigo nada fenomenológico a partir dessa equação. Aqui o que eu consigo é determinar o comprimento de onda e a frequência, desde que eu saiba o valor da velocidade. Mas aí a pergunta, como é que eu determino a velocidade de uma onda? Não é comprimento de onda vezes frequência. Porque quem é que define a velocidade de uma onda? O meio material. Então eu preciso de uma equação... Ixi, já complicou. Se eu falar eu preciso de uma equação que relaciona a velocidade da onda ao meio material, a frase já está errada, que não é uma equação. Porque existem diferentes tipos de onda. Por exemplo, uma onda numa corda deve depender do quê? Do que vocês acham que deve depender? A velocidade de uma onda numa corda. Olha só, da espessura da corda. O que mais vocês acham? Do material. Bom, grossura e material, então eu poderia dizer que depende da densidade. Que aí eu junto as duas numa só. Do que mais que vocês acham que depende a onda numa corda? Vamos lá, palpite. Não, porque quanto mais você vibrar, isso aí você está mexendo no quê? Na frequência. Certo? Uma vez fixadas as propriedades da corda, a velocidade da onda vai ser a mesma. Mesmo com a frequência baixa, sim. Como é que ele mantém a mesma velocidade? Com frequência baixa. Aumenta o comprimento de onda. Como é que vocês afinam violão? Como é que vocês já viram afinar violão? Fazer o quê? Esticar mais. Quanto mais esticado está a corda, maior é a velocidade da onda ali. Certo? Esse esticar é aumentar a tração. Tudo bem?
Então, a velocidade de uma onda, numa corda, deve depender da tração. E a velocidade do som no ar? A velocidade do som deve depender do quê? Densidade do ar. Quanto mais ar. Isso, para mim, é uma das coisas que é clara. Vai dar diferença. Vai dar diferença. Tudo bem? Quem? Pela frequência. Sim, mas se você souber o lambda. E o quê? Não, então, o que eu estou querendo dizer, ó, eu acho que eu não estou conseguindo ser claro. Essa daqui é uma equação que me permite calcular a velocidade da onda em qualquer meio? Não. Essa equação ela serve para o seguinte: dado que eu conheço a velocidade, eu consigo achar a relação entre a frequência e o comprimento de onda para aquele meio. Entendeu? Ela não é uma equação que me permite determinar a velocidade da onda em um determinado meio. Tá? Porque ali naquela equação, ela é a velocidade da onda em termos dos parâmetros da onda. Então eu já estou dizendo que eu conheço os parâmetros da onda. Quais são os principais parâmetros da onda? Comprimento de onda e sua frequência. Mas são parâmetros da onda. Tudo bem? Estamos juntos? Certo, certo, certo? Quer ver? Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer uns testes aqui. Vamos tentar achar uma equação para a onda? Vamos tentar achar uma equação? Mas aí, peraí, para eu achar uma equação para a onda, eu vou precisar de um sistema de referência. Certo? Vou pôr um comprimento de onda inteiro, pode ser? Vou tentar pôr aqui um comprimento de onda inteiro, de novo. Eu preciso explicar o que eu estou querendo dizer quando eu falo com equação da onda. Ali está um comprimento de onda inteiro. Eu quero uma equação que descreva o formato da onda. Então eu vou colocar a onda, tipo aqui assim, ó. Eixo Y, eixo X. Então eu quero uma equação que me dê o formato da onda. Eu quero um Y em função de X. Primeiro, não dá. Porque aquele é o formato da onda em quanto tempo? Em um período. Entendeu? Então não dá para eu falar que eu quero um Y que depende de X. Imagine na sua cabeça, qual que é aquele formato após 2 períodos? Certo? Então aquilo ali já não dá. Não faz sentido eu procurar um Y de X. Entendeu? Mas, e aí é a parte que é mais difícil, faz sentido eu procurar um Y que depende do tempo e de X. Ou seja, preciso agora trabalhar com uma função de duas variáveis. Aquele formato ali do Y é o Y para t igual a um período e x qualquer. Estamos juntos? Todo mundo está entendido? Mesmo, mesmo? Então tá. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Vamos testar vocês. Vamos lá. Eu quero que vocês, olhando para aquele exemplo, vamos ver se vocês estão entendendo. Vocês estão com cara que não estão entendendo. Vocês estão com cara que estão achando que estão entendendo. Eu quero que vocês calculem para mim como é que é y
de T zero. A partir de todos os desenhos que estão na lousa. Aqui é A, tá? Aqui é amplitude, aqui é comprimento de onda. Show de bola. Eu vou colocar a resposta. Y de T0 é A cosseno ômega T. Vamos pensar. Se eu estou querendo Y de T0, em que posição que eu estou? Zero. Se eu estou no zero, eu estou olhando para o primeiro oscilador. Então, eu não estou olhando a onda inteira. Eu estou olhando só para quem? Só para o oscilador. Então, olhando para esse oscilador aqui. Que movimento que ele está fazendo? Subindo e descendo. Ele está oscilando. E a gente já sabe a equação da oscilação. Como que é a equação da oscilação? A cosseno ômega T mais a fase. Tudo bem? Entendido? Foi ou não? Show. Exato. Perfeito. Estou olhando o primeiro oscilador. Se eu coloco, por exemplo, o x maior, x igual a 2, eu vou estar olhando só para o oscilador? Não. Pera aí, não sei. Não sei se o x igual a 2. Não sei se essa distância aqui é 2. Eu estava pensando que o x, eu não estava olhando o x como se fosse uma distância, né? No caso, seria o oscilador. Não, o x é uma distância. Entendeu? A distância entre dois osciladores. Estou olhando só para o primeiro. É o único que eu... Não, tem um outro que eu sei. Qual que é o y de t lambda? A cosseno ômega t. Não, quer ver? Qual é o y de t lambda sobre 2? Está defasado em π sobre 2. Perceberam? Percebeu ou não? Certo? Vou pegar assim, y, vamos ver aqui, não ia colocar isso, de t lambda sobre 2. Vamos ver? Isso, vamos ver. Vamos ver onde que eu estou. O YT, eu estou no oscilador que está na posição lambda sobre 2. Eu estou olhando para quem? Eu estou olhando para esse oscilador. Certo? Então vamos lá. O que eu sei? Quando esse oscilador está no máximo, parou. É que aqui não deu, né? Opa, ele vai para o máximo e volta. Então isso aqui vai estar. Quer dizer o seguinte, enquanto esse está passando, voltando, ele está voltando e passando para a posição de equilíbrio. Esse daqui está o quê? Está indo. Então eles estão defasados em π. Eles não estão defasados em π sobre 2. Agora vem a questão, é menos ou é mais? Vocês estão acompanhando? Olha lá. Esse oscilador aqui, subiu. Eu estou olhando para cá porque para mim está mais fácil. Qual que é o movimento desse cara? Esse daqui está descendo. Esse daqui vai acontecer o quê? Subir. Só que os dois estão na posição de equilíbrio. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, Vou trocar de cor. Vou colocar esse aqui descendo. Esse daqui é o primeiro, que é essa equação. Então, aqui estaria a posição de equilíbrio. Esse primeiro está descendo. Ele está indo para a parte negativa.
O outro está indo para a parte positiva. Então, esse daqui está na posição π sobre 2. Certo? Esse outro aqui, circular, ele está na posição 3π sobre 2. Se eu pegar o movimento circular relacionado. Tudo bem? Então, eles estão defasados em π. Certo? Cara, tá muito difícil? Vamos colocar mais? Vamos colocar mais? Ou vocês preferem colocar menos? Já sei o que eu vou fazer, que aí a resposta não tem como estar errada. A cosseno ômega t mais ou menos π. Vocês estariam satisfeitos com isso? Não. Ótimo, não pode. Então nós vamos fazer uma pausa. Nós vamos tentar descobrir isso agora. Vamos fazer uma pausa. Não, assim, dá para você analisar por outra forma. Não, dá para você analisar por outra forma. Quando fechar um período completo, os dois vão estar na posição 0? Não. Quando fechou um período completo, vamos ver, fechou um período completo. Esse veio para o 0. Acho que ele foi para o 0 também? Foi. Não deu. 3/4 de um período. Está mais fácil. Em 3/4 de um período, esse aqui está no menos A. Certo? E esse daqui está onde? Está na parte positiva. Para que ele esteja na parte positiva, aqui tem que ser mais ou menos π. Essa análise pode ser feita. Vamos ver. Isso aqui é A cosseno ômega t cosseno π, mais ou menos, aí ficaria menos ou mais, A seno ômega t, seno π. Não, em termos matemáticos parece que vai dar exatamente a mesma coisa. Não, então, é aí que eu quero chegar. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Eu também acho que vai ser menos. Tá? Vou pôr um gráfico aqui, ó. X, Y. Vamos pegar esse gráfico aqui. Aqui é x, aqui é menos x. Tudo bem? O y é igual a x quadrado. Tudo bem? Tamo junto? Tá? Então, peguei aqui função y é igual a x quadrado. Vou trocar a função. Vamos ver o que acontece? Pega essa função y é igual a x quadrado. Agora eu quero o gráfico da função y igual a x menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Tudo bem? Esse é o gráfico de y igual a x quadrado. Agora eu quero o gráfico da função y igual a x menos 1 quadrado. O y igual a x quadrado, quando x é 0, quanto que vale o y? 0, está aqui. O y igual a x menos 1 quadrado, quando é que o y vai ser 0? Quando x for quanto? Quando x for 1. Então quer dizer que o formato vai ser bem parecido, né? Só que o vértice vai estar no 0? Vai estar onde? Então ela vai deslocar para cá.
Quanto que ela vai andar? Uma unidade. Então, se eu quero coisas que estão para cá, eu subtraio na variável independente. Diga. Certo. Sim. Sim. Ah, tá errado, né? É seno, né? Nesse caso é seno, né? Tudo bem. Não, tá certo. Perfeito. Não, a gente só analisa já quando já está no regime que está tudo. Isso daqui é só um recurso didático que eu estou utilizando. Tá bom? Certo? Entenderam o que a Maria falou? Ela falou assim que eu preciso de um pedaço da equação que preveja essa parte que inicialmente vai estar... que seria isso aqui, por exemplo. Tá? Mas não, eu já entendo que a onda já está caminhando há um bom tempo. Tudo bem? Então, vou fazer assim, ó. Vamos trocar. Eu vou tentar fazer de outra forma que talvez fique mais fácil para vocês. Vamos tentar o seguinte. Eu sei, eu quero tentar direto calcular o y de t e de x. É essa a minha busca. Tudo bem? Essa é a minha busca. Eu tenho que tentar calcular o y de t e x. Eu sei, para aquele desenho ali, vou fazer a correção já que a Maria falou, y de t0 é a seno de quem? Ômega t. Tudo bem? Tá. Quem é que vai ter uma equação parecida com essa? O que tiver defasado de um lambda. Certo? Então, o que eu sei? O y de t lambda é a seno, só que eu não posso escrever ômega t. Ômega t mais 2π. Tudo bem, vai dar a mesma coisa. Certo? Só que ali eu estou deixando claro que tem uma defasagem. Quando eu coloco y de tx, então vai ser um a seno ômega t mais uma defasagem. Do que vai depender essa defasagem? Do x. Vai depender do x. Se o x for um lambda, quanto que é a defasagem? 2π. Se o x for meio lambda, quanto que é a defasagem? Π. Espera aí. Se o x for um lambda, peraí, se o x for lambda, a defasagem é 2π. De acordo? Se o x for meio lambda, a defasagem é π. Se o x for meio lambda, a defasagem é π. Bom, se o x for meio lambda, a defasagem é π, ou posso entender também que é 2π sobre 2. É porque pelo menos eu faço aparecer o 2π. Tudo bem? Se o x for um quarto de lambda, ó, 2π sobre 4. Estão acompanhando? Ó, se x for igual a lambda, aquilo ali tem que dar 2π.
A defasagem tem que dar 2π. Se x for igual a lambda sobre 2, quanto é que tem que dar? 2π sobre 2. Já tem alguma ideia? Vai ter que ser... Aqui vai ter que ser um 2π. De acordo? Sobre alguma coisa. Sobre quem? Sobre a porcentagem que x representa de lambda. Certo? Aqui não deu 2π sobre 2? Aqui x não é meio lambda? Aqui não deu 2π sobre 4? Aqui x é quem? 1/4 de lambda. Se x for 1/6 de lambda, x sobre 6. Então ele vai ficar o quê? Não, 2π sobre lambda. 2πx sobre lambda. Vê se vocês entenderam isso. Vamos testar. Se x for igual a lambda, quanto que é a defasagem? 2π. Tá com x igual a lambda. Quanto que dá a defasagem? 2π. Se x for igual a lambda sobre 2? Π. De acordo? Estão acompanhando? Vai. Agora eu vou trocar pelo menos. Por quê? Porque a gente está vendo que a onda está se deslocando para onde? Para a direita. Então aqui tem que ser o quê? Menos. Não, ali tudo é porque ali tanto é mais quanto menos, né? É verdade. Melhor colocar um menos. E aqui eu até melhor mesmo. Obrigado, Maria. Mas pegou a ideia? Tudo certo? Tudo certo? Posso apagar a lousa, que agora eu vou... Porque isso aqui foi tudo para a gente treinar. Vou colocar a equação de uma onda harmônica, então. Tamo junto? Tá bom? Então vamos lá, então. Ficou fácil, muito fácil, mais ou menos? Isso, vocês já viram no ensino médio. Mas o principal, tem que ter entendido oscilações. Então vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, a equação de uma onda harmônica, eu estou fazendo como com seno, porque a minha opção foi partir da posição de equilíbrio, né? Mas poderia fazer como seno. Então, vamos lá. Então, a equação da oscilação. Vamos lá. A equação da oscilação não. Uma possível equação da onda vai ser y de tx de uma onda harmônica, né? A onda que vem de movimento harmônico. A seno de quem mesmo? Como que ficou? Ômega t menos... menos se a onda estiver andando para lá, né? Se a onda estiver andando para cá, mais, né? Tudo bem? Certo? Menos quem mesmo? Como ficou? 2π sobre lambda dx. Maria, só para você, tá? Eu vou falar agora. 2π sobre lambda é o número de onda. É o K. É o espaço K. Tudo bem? Certo? Cara... eu gostei do negócio, hein? O seno. Seno é uma função par ou ímpar? Ímpar. Se eu trocar o sinal... Não, aí seria par, né? Se eu trocar o sinal no... trocou o sinal de tudo que está dentro, troca o sinal do seno. Teria que colocar um menos. Tá,
Já já eu vou melhorar isso. Sabe por que eu estou olhando? Tem comprimento de onda, então seria legal que aparecesse frequência, né? Mas aparece a frequência. Isso aqui é 2π vezes F. Põe 2π em evidência. Cara, e aí? Ficou sendo do quê? Poxa, mas o F também dá para escrever de uma coisa mais legal. Hã? F dá para escrever como V sobre T. Oh, perdão. V sobre lambda. Certo? Hã? Certo? E aí? Você põe 2π sobre lambda de evidência. Quem é que fica no argumento? V vezes T menos X. Você tem a impressão de uma coisa que está caminhando X menos VT, VT menos X ou X menos VT. Você tem a equação de alguma coisa que está caminhando para a direita com velocidade V. Caminhando no tempo. Certo? Eu vou parar por aqui que já já eu vou trabalhar com essa equação. Voltem mais cedo um pouquinho que eu estou acabando às